Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou o Marco Souza e hoje o nosso convidado é alguém que transformou a paixão pela aviação em propósito, conteúdo e inspiração para milhares de viajantes desde a infância. Encantado por aeroportos, pistas, aeronaves, ele cresceu olhando para o céu e decidiu levar para todo mundo essa paixão, essa jornada. Já conquistou mais de 180 mil inscritos no seu canal no YouTube. Hoje é uma referência no segmento, com vídeos que combinam informação técnica, experiências pessoais de viagens, roteiros nacionais e internacionais, usando linguagem simples, direta e cheia de curiosidade sobre os bastidores da aviação comercial, rotina dos aeroportos e roteiros pelo mundo. Com muita honra, a gente recebe aqui no nosso singelo estúdio, no nosso podcast, Luiz Carlos Machado, do canal Viajando com Luiz. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Marco. Obrigado pela recepção. E é só isso, mais ou menos isso que você descreveu. Me descreveu muito bem. Um apaixonado, alguém que tornou a sua paixão uma curiosidade, e a sua curiosidade por um estudo, o seu estudo por um conhecimento e o seu conhecimento para replicar. Mais ou menos isso. E de uma forma comum, simples e objetiva. Eu vou apresentar o nosso convidado. Ele é Luiz Carlos Machado, natural de Criciúma, Santa Catarina. Foi funcionário público por mais de 20 anos e hoje ele é analista de transporte aéreo, consultor para setores tanto públicos como privados, conhecedor dos bastidores da aviação, como eu falei, e também comandar para lá e para cá com uma mala, porque faz parte do seu dia a dia, né? É o celular numa mão e a mala na outra. Quando tem mala, quando não é só a mochila, né? Às vezes as pessoas se espantam quando me conhecem, né, ou pelos vídeos, de cara, como é que tu consegue ir para a Europa só de mochila? Eu vou para a Europa de mochila. Eu procuro ser prático, né? Mas sempre procurando captar conteúdo, informação. Hoje o meu canal no YouTube, eu vou só dar uma corrigida, ele já está com 190 mil. Olha. 190 mil, batendo 200. São 1.200 vídeos publicados. E desses 1.200 vídeos, eu diria que eu tenho aí 90% deles são vídeos atemporais. O que é o vídeo atemporal? É aquele vídeo que eu passei uma informação que ela é permanente. Então isso é muito bom. Vou dar um exemplo aí. Imagina que você seja um japonês, que você nunca esteve no Brasil, e a empresa que você trabalha diga assim, olha, você vai ter que ir lá em Uberlândia, no Brasil, Caxias do Sul, Petrolina. Você vai... Como é que eu vou chegar lá em Petrolina? Como eu vou chegar em Caxias do Sul? Como eu vou chegar em Uberlândia? E hoje o YouTube é a biblioteca mundial. Então você vai pesquisar. E aí você vai achar um vídeo meu que eu fiz, sei lá, há 3 anos atrás, há 4, mas aquele vídeo, ele é atual para a tua necessidade. Sim. Que é como eu vou sair de Tóquio, do Japão, vou na Europa, vou chegar no Brasil, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou para um hotel? Como é que é a cidade? Então isso tudo tem no canal. E é por isso que eu faço. Coisa útil. Antes de começar a entrevista, eu queria aproveitar esse episódio. A gente, como fala, sem patrocínio a gente não consegue trabalhar e a gente já tem alguns patrocinadores. E hoje eu vou anunciar mais um patrocinador que faz parte da nossa grade. A Zenloto Chás Premium começa a chegar aqui em Aracaju, você vai conhecer. Então tá aqui na tela a marca deles e vai aparecer já para vocês aqui o QR Code para vocês conhecerem os produtos, encomendar e conhecer esses chás premium, elaborados de forma bem artesanal. Para quem curte, já temos a Belgrano Salgados, que está aqui, inclusive, com os salgadinhos. Eu já provei. Mesa. E o Alan, a Casa da Música, que é fundamental para a gente, que nos ajudou muito a ter essa qualidade de som que vocês têm. Então, pensou em som, tudo, músicos, procurem a Casa da Música. Luiz, para começar a nossa entrevista, já engrenando em outras perguntas, eu tenho uma curiosidade. Pintou uma turbulência no voo. O que você pensa? Vou rezar ou vou gravar? Gravar. mas não tem... E eu ainda vou falar. Eu vou gravar. E se a turbulência for para aqui, eu faço assim no celular. Dou uma mexidinha para ela ficar mais forte. Não pode perder a chance. Não posso perder. Não, mas falando sério agora, o cara que está assim, eu não tenho medo, ele está mentindo. Por mais que seja um viajante frequente, por mais que tenha experiência em voar, e eu acho que eu sou experiente em voar, eu sou muito experiente em voar, mas na hora H, meu amigo, lá em cima, uma turbulência mais intensa, né? Não tem como você não dizer assim, para. Tá tudo bem? Eu quero que pare, né? Ninguém vai dizer assim, eu quero que continue, eu quero que pare.
Então, assim, aquele medo controlado, mas lógico, nada de terror. E eu respeito muito. Eu respeito muito quem tem medo de voar. Eu respeito porque, por mais que pra mim seja uma coisa boba, porque eu tenho uma fobia que é a mais absurda da face da Terra. E eu preciso ser respeitado nela. Eu tenho fobia de agulha, de injeção. Eu sofro. Então, assim, quando eu tenho que fazer um exame, alguma coisa, no dia anterior eu não durmo, eu tenho náuseas, e é uma coisa que eu não consigo controlar. Então, assim, por isso que eu respeito muito as fobias das pessoas. São fobias. Vamos conhecer um pouco, Luiz, como é que chega como é que é essa paixão por aviação? Começa criança? Vamos lá, aviação, quando você tem que explicar a aviação para alguém, não adianta não explicar, porque essa pessoa não vai entender, né? De criança, eu sou do interior de Santa Catarina, Criciúma, não tinha voo comercial quando eu era criança, e nós estamos falando de uma época aí, eu cresci, tive minha passagem de infância para adolescência no começo da década de 80, faz bastante tempo. E os tempos eram outros, não tinha celular, não tinha internet, a TV era... Então eu nutria minha paixão de aviação com revistas, arrumava dinheiro, vendia casco de garrafa para comprar revistas. Eu ia nas lojas de viagens para pedir folheto, alguma coisa que tivesse de avião. Cara, é uma coisa que não adianta, é uma paixão. O tempo foi passando, a gente vai crescendo, tive que trabalhar. Eu sou policial civil de carreira, cumpri 29 anos na Polícia Civil, me aposentei. Só que mesmo no processo de polícia, a vida me levou muito para aviação, mas muito mesmo. Viagem, trabalho? Não, as amizades, os rumos. Só para ter uma ideia, num período de 2008, 2006 a 94, 95, eu fiquei muito próximo da TAM, hoje Latam, né? Eu tinha um amigo, Charles Pinheiro, que ele era representante da TAM. A TAM tinha os representantes de base, eram os caras que mandavam na cidade, eles que comandavam tudo, transporte, alimentação. E o Charles, esse meu amigo, ele era muito amigo do Rolim, ele ajudou a Rolim a abrir algumas bases. E teve um período, inclusive, que eu peguei licença do serviço público e fui ajudar ele na TAM. E aí pô, eu já fazia de graça, o cara foi me pagar para fazer aquilo. Então, coisa boa. E daí, amigos com avião, viagens, até que quando veio a pandemia, minha esposa, ela assim, cara, tu tem muita informação, bota isso pra fora, faz um canal no YouTube. E ela me incentivou, faz pra brincar. Isso eu achava que era, mas aí eu descobri agora o real motivo. É que ela não me queria em casa aposentada incomodando. Arruma uma coisa pra fazer. E aí eu beleza, e realmente fiz. Se você olhar lá o meu primeiro vídeo no canal foi feito aqui em João Pessoa. Poxa. É um passeio, é um vídeo bobo, que hoje é... Mas enfim. E o legal é como eu virei a chave. Aí, foi um pouco antes da pandemia isso, né? Eu fiz o canal efetivamente em 2000 e... Nós estamos em... 26? 18. Não, eu comecei em 2019, que a pandemia... Mas efetivamente... Final de 20, mais ou menos. No fim de 19, que eu comecei a fazer umas viagenzinhas. E onde é que eu virei a chave? Quando estourou a pandemia, acho que foi em março de 20... A minha enteada e o meu genro, eles estavam se formando em medicina lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eles formaram lá, toque de caixa, e eles foram trabalhar no oeste de Santa Catarina e eles estavam com 2 carros lá em Pelotas. Eu desci com eles de Criciúma para Pelotas, para trazer um carro para Criciúma de volta, para depois a gente guardar lá. E era um domingo, auge da pandemia, Brasil parado. E eu, quando vim de Pelotas, era um domingo de manhã, tô vindo sozinho, escutando rádio, a Rádio Gaúcha, e aí o repórter entrou ao vivo e disse, eu tô aqui no aeroporto Salgado Filho, e o aeroporto tá fechado, não tem nenhum voo, não. Falei, cara, não tem nada pra fazer, eu vou passar lá. E eu fui no aeroporto, fiz um vídeo. Bom, acabou. A partir daquele dia, estourou. Eu fiquei voando na pandemia inteira. E eu voava, eu peguei meu primeiro Covid na África do Sul. Nossa. Quando não tinha vacina, não tinha nada. Eu tava voando. Cara, foi um risco. Então... Peguei um na África do Sul, peguei um em Miami. Peguei 3 Covids, mas esse primeiro, eu queria voar na Q-Suite da Qatar, e naquela época os aviões estavam tudo parado. Tinha uma emissão por tabela fixa da Latam, uma mixaria de pontos. Joanesburgo, Doha, São Paulo, dava 40 ou 80 mil pontos. Nada. Passagem era Caju São Paulo. Aí eu fui de econômica, nós fomos em 4 amigos, porque não tinha vaga, e voltamos. E, cara, meus amigos ficaram presos lá, e eu cheguei ali aqui com Covid e fiquei 12 dias preso dentro de casa.
Mas graças a Deus nada Não, evoluiu, só o nada. medo. Só o medo porque não tinha vacina, né? É interessante seu canal, a gente fala de aviação, mas ele não aborda aviação militar, é sempre aviação comercial, né? Cara, tu não engana ninguém na internet. Tu pode até começar a enganar alguém na internet, mas tu não engana ninguém. Por que eu tô dizendo isso? Eu não conheço aviação militar. Então, como é que eu vou falar de aviação militar? Não adianta eu falar de aviação militar porque eu não conheço. Eu tenho uns amigos que têm canais que posso, às vezes me chamam para colaborador, beleza. Mas assim, eu sei o básico da aviação militar, básico. E o básico do básico. Então eu não falo. Por que eu falo da aviação comercial? Eu estudo aviação comercial. Hoje, em 2026, eu sento com qualquer... Já sentei várias vezes com o CEO da Gol, Latam, Azul, e falo de igual para igual sobre o mercado, sobre projetos, sobre perspectivas, sem problema nenhum. Agora, se tu me botar para falar sobre aviação militar, cara, a conversa vai ser limitada, que vai chegar um momento que eu vou dizer, ó, eu não... Assim, na internet tu não engana ninguém. Por isso que quando você quer fazer internet, faça aquilo que você gosta e principalmente aquilo que você conhece. Tem conhecimento. É. O que é interessante do seu canal, que a gente percebeu, primeiro que você não usa muito equipamento, é um celular, e não é câmera de última geração, aquela coisa toda, e a linguagem, porque é a linguagem do viajante, você não usa muito termo técnico. Isso foi planejado ou surgiu naturalmente? Não, isso foi uma transformação. O equipamento. Eu tenho um iPhone, que é básico. Por que eu uso o iPhone? Porque eu edito meus vídeos de uma forma muito... Eu aprendi a fazer tudo sozinho. Eu faço tudo sozinho. As pessoas acham que eu tenho uma estrutura. Já tentei pagar, mas não adianta, porque eu preciso de time, de rapidez. Eu tenho um MacBook muito bom, um M4 novo, que me melhorou a minha vida. Eu uso uma Osmo Pocket e uma GoPro fixa em janela de avião em algumas situações. E tem um dronezinho lá, um DJI Neo, mas nem uso. Esses são basicamente meus equipamentos, que é um equipamento comum, qualquer um usa. Essa questão da linguagem, quando eu comecei o canal, depois que aconteceu esse troço da pandemia, o canal começou a andar, não crescer. Mas ele começou a andar e eu vi que ele estava andando. Ele estava andando, ganhando corpo. E quando eu comecei, cara, eu achava que eu era a Globo. Eu falava pra câmera aqui assim, ó. Todo rígido. Numa posição. E se eu gaguejava, eu parava, eu cortava, eu voltava. Cara, as pessoas não querem isso na internet. As pessoas querem ver você. As pessoas, elas querem você como você é. E eu comecei a sentir, e você tem o retorno disso, que as pessoas gostam, porque eu abordo as coisas como eu vejo e eu não transformo. Eu simplesmente abordo e, lógico, conto aquilo na minha visão, na minha experiência, mas sem mudar o tom da coisa. E o cara que quer ver coisa engessada, ele vai pra TV. Na internet, ele quer se ver. Ele quer ver alguém que transmita aquilo que ele possa fazer. Então, por isso que hoje, cara, eu ligo o celular, eu começo a gravar, passou um cachorro, eu falo com o cachorro, eu gaguejei, eu espirrei. Seria como... você tá falando pra câmera dentro do YouTube, mas é como se você estivesse conversando com uma pessoa aqui contando, ó, você vai fazer a viagem assim, o avião é assim. Eu respeito muito os feedbacks que eu tenho. Eu recebo muita gente. Hoje tem muita gente que é responsável. Eu brinco, são meus sócios, né? Porque as pessoas me dão... Pá, Luiz, ó, legal essa forma como tu abordou. E uma frase que eu já ouvi de muita gente é dizer assim, é como se a gente estivesse viajando contigo. E é isso que eu quero. Que a pessoa se sinta viajando, que ela se sinta entendendo aquilo que eu estou fazendo, para que, se necessário ela fizer, ela vai saber. E isso eu recebo. Você se sente um guia? Não. Guia de viagem, um guia ou apenas um bate-papo de aviação? Eu sou um facilitador. Esse é o termo que eu uso, eu sou um facilitador. Guia tem aquela coisa assim, ó. O termo para guia, nesse meu caso, seria o seguinte: eu estaria induzindo as pessoas a fazer o que eu faço. Eu não estou induzindo elas a fazerem o que eu faço. Eu estou dizendo para elas que, dentro do universo do meu público, aquele que precisar fazer aquilo, ele pode seguir aquilo que eu estou fazendo, que eu... Então, assim, não, é um facilitador, não é um guia. E é interessante que você vai criando experiência e vai se transformando, né? Já aconteceu muitas vezes comigo de chegar em cidades turísticas que seria o sonho de todo mundo. Eu chegar na cidade, cara, eu ficar no hotel dormindo e voltar. Porque eu fazia só o trip report.
E aí agora, por quê? Vídeo de turismo, de destino, tem muita gente que faz, com produção louca, né? Tem vídeos aí que são magníficos. Mas eu comecei a fazer vídeo, cara, da minha maneira. Solto, como eu faço. Eu vou lá e saio filmando. E isso começou a dar resultado. As pessoas me cobravam um vídeo do destino. E é muito engraçado. Eu fiz uns 2 anos. Eu tenho um filho que mora em Madrid. A minha enteada mora em Bremen, na Alemanha. Então eu tô sempre ali. E o meu filho, quando já não dá pra gente se encontrar em Madrid, a gente se encontra em algum lugar. Um dia ele assim, pai, vamos lá num amigo meu em Varsóvia, na Polônia. Fomos para Varsóvia, de Varsóvia nós voltamos para Amsterdã. Aí de Amsterdã a gente se separou, ele foi para Madrid. E eu peguei um voo para Roma, para voltar para o Brasil. Eu peguei um voo cedo em Amsterdã, eu cheguei em Roma 10h30 da manhã. Normalmente, eu chego no hotel 11 da manhã e pensei, vou dormir a tarde inteira. Falei, cara, não, eu vou sair. E larguei as coisas no hotel, tipo meio-dia, meu voo era no dia de manhã para São Paulo. Eu saí ali em Roma, da estação Termini, e saí andando. Cara, eu saí andando e gravando e conversando comigo mesmo, feito um louco. Eu andei 15 quilômetros. Nem percebeu. Nem percebi, cheguei lá no Vaticano. Aí cheguei lá no Vaticano, gravei, peguei um metrô e voltei pro hotel e dormi. E botei um vídeo. Cara, aquele vídeo todo mundo gostou. Por quê? Eu acabei criando um roteiro que todo mundo pode fazer. A pé. A pé, sem custo, cara. E no roteiro eu mostro. Eu parei num lugarzinho pra comer, cara. Tinha um tiozinho de camiseta regata, tudo suado, com uma toalha nas costas. Bem... Cara, eu comi 2 fatias de pizza, um pacotinho de macarrão, tomei uma cerveja, 10 euros e saí rindo, eu e o tio. Entendeu? Digamos, seria uma pergunta de um youtuber para outro youtuber. Quando a gente firula demais, não é a realidade. Se eu chegasse e botasse aqui, não... Eu monto a minha pauta, o Giuseppe faz a revisão da pauta, mas as perguntas, na verdade, são perguntas de curiosidade de cada entrevistado. Se eu for fazer uma coisa muito... Fica aquele podcast engessado. Nada, se você fazer um guia, vai parecer assim, não, ali ele tá ganhando, ali ele foi pago para falar daquele lugar. Cara... Perde a graça, né? Perde a graça. Tem que deixar a coisa fluir. E a coisa, ela flui é natural, assim, ó. Você... é um conhecedor, está entrevistando um cara que tem experiência e vão sair daqui experiências, não é coisa que eu imagino que possa acontecer. Uhum. Né? São coisas que aconteceram. E experiência, cara, nós teríamos aí 50 episódios de podcast para eu contar a minha experiência e ainda faltar tempo. Quantos voos eu já fiz? Cara, eu faço por ano, né? Eu tenho mais de 20 mil horas de voo e eu faço por ano em torno de 250, 270 trechos voados. É muita coisa. Só para ter uma ideia, fevereiro eu dei uma segurada que eu tava com visita e tava... Janeiro, eu não ia voar janeiro. Já teve 5 semanas. Janeiro eu voei 28 trechos. Em um mês? 28 praticamente trechos. todo dia. Porque eu já comecei o ano voando vindo da Alemanha, que eu passei o ano Natal, Ano Novo na Alemanha. Aí lá já deu dia 3, já deu 1, 2, 3, 4 trechos. Eu cheguei em casa dia 3 de janeiro, 5 horas da tarde. Dia 4 de janeiro, eu já fui para Panamá de noite. Que aí eu fiz Florianópolis, Panamá, voltei para fazer o voo inaugural de Salvador, voltei de Salvador para São Paulo. E aí eu já fui depois para Sinop e Sorriso. Aí já dá mais uma porra de voo. Depois eu fui para Araguaína e Imperatriz. 28 trechos no mês. Já. É muito aeroporto. É gostar de aeroporto. Tem que gostar. Tchau. Se não gosta, não faz. Mas aí, vamos lá. Você escolhe um roteiro, ou assim, eu vou aquele aeroporto ainda não fui, eu vou voltar que aquele aeroporto passou por uma reforma. Como é que tu monta? Então, isso mudou também, né? Algum tempo atrás, eu fazia o meu roteiro na curiosidade ou na vontade de conhecer. Hoje, até pela amplitude que o canal ganhou, não só o canal, é uma plataforma hoje, né? Então, assim, eu tenho muito convite. Então, eu tenho muita situação de fazer alguma coisa. Então, eu não posso engessar a minha agenda. Eu tenho que deixar brechas. E mesmo quando eu deixo brechas, há choque. E aí, quando há choque, eu tenho que remanejar. Mas, assim, ainda faço coisas que eu gosto. O que eu gosto de fazer? Interior do Brasil. A minha paixão é aeroporto do interior do Brasil. Então, assim, quer me ver feliz, cara? Me convida para ir lá no interior do Acre, no interior de Rondônia, e pegar um ônibus para chegar no aeroporto e encontrar aquele aeroporto que tem um container como terminal. É isso aí que eu gosto. Aviação raiz. Aviação raiz. É porque o brasileiro ele ainda não
ele ainda entende que a aviação parece uma coisa cara. Ela é cara, infelizmente. Mas lá fora, o avião faz parte do dia a dia das pessoas. Principalmente na Europa, que se muda de país num voo, né? É que, na realidade, o avião ele faz parte do dia a dia das pessoas em todo o mundo. O que difere é a forma como as pessoas encaram. O brasileiro ainda encara o avião como um luxo. A cultura do brasileiro é que está atrasada nesse sentido. Mas é que o brasileiro, e isso eu te digo de experiências... Eu converso muito com gestores de municípios, prefeitos, presidente de Câmara de dirigente lojista, Sebrae no Brasil inteiro. E isso que eu sempre bato para eles, que cada município... Primeiro que não existe município ou região nenhuma no Brasil que se desenvolva sem ter um aeroporto pronto, próximo. E se tiver voo comercial, melhor ainda. E outra coisa que os gestores eles têm que fazer a população entender... A aviação, cara, ela não é uma coisa de rico. A aviação ela é fundamental para qualquer coisa no município. Um médico chegar, um medicamento chegar, uma encomenda chegar. Na pandemia, a aviação foi fundamental. Hoje, a aviação de carga no mundo é outra em função da pandemia. Hoje, a aviação de carga... Entendeu o papel dela. Exatamente. Eu tive entrevistado aqui o comandante Fernando, do Grupamento Tático Aéreo da Polícia Militar. O governo do estado tinha um Seneca. Ele fez vários voos para São Paulo para buscar a vacina. Então ele falou, Marco, naquele momento, se a gente não tivesse o avião, sim, as vacinas não tinham chegado aqui. Não, isso era um caso de exceção, mas no dia a dia, cara, tu imagina a logística para chegar um equipamento num hospital, para chegar... Cara, são muitas coisas. A aviação é uma necessidade. O Brasil tem muito a explorar, tem muito ainda, mas a cultura do brasileiro ainda é muito fechada quanto a isso. Tem algum... Igual perguntar um músico a música. Você tem algum vídeo que você... Quantos você falou? 1.000? Quantos vídeos você tem lá? 1.200. 1.200. Aquele que... Esse foi um especial para mim. Uma viagem, foi um aeroporto. Ah, cara, tem alguns. Tem alguns por cada... Lógico, cada um... Mas e é interessante. Eu vou te responder, mas eu vou dar uma... Quando você faz vídeo, quando você publica na internet, você publicou o vídeo, ele não é mais teu. Não tem mais controle sobre ele. Por que eu quero dizer isso? E aí eu já vou te responder. No começo, eu criava muita expectativa quanto a vídeos. Eu fazia vídeos, eu dizia, cara, esse vídeo vai bombar, vai estourar. Não sei o que, não sei o que. E aí, nessa questão de expectativa, eu tenho 2 exemplos que mostram como tu não deve criar. Eu fui pro Alasca. O Alasca é uma viagem dos sonhos, fazer um cruzeiro no Alasca, do Alasca ao Canadá. E teve um vídeo que eu fiz nessa viagem, foi a viagem de trem de Anchorage para SeaWorld, que é onde se pega o navio. 5 horas de trem. E eu levei a felicidade de pegar o vagão do trem que tinha um teto de vidro. Cara, aquela coisa magnífica, você tá andando de trem na beira do mar, assim, à tua direita baleia e à tua esquerda urso polar. Coisa de filme. Falei, cara, esse vídeo vai quebrar a internet, né? Eu postei o vídeo, acho que, olha, é um vídeo antigo já, eu acho que esse vídeo não deve ter 5.000 visualizações. Teve a linguagem captada. Não. E aí o inverso. Um dia eu estava no aeroporto de Chapecó, eu e minha esposa esperando um voo para Florianópolis. E daqui a pouco eu vi os bombeiros se posicionando. Batizado de voo. Pousou um 320, batizado, um videozinho de 4 minutos. Cara, estourou na internet. Entendeu? Então, assim... E aí, cara, tem alguns vídeos que eu acho legal porque eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Por exemplo, o meu voo para Islândia. É um vídeo que eu fiz de Montreal para Reykjavik, que é um vídeo legal. O vídeo que eu fiz recentemente, que eu me emocionei quando eu cheguei, mas foram 2 vídeos, né? O aeroporto de Changi, em Singapura, cara. Eu quando cheguei em Singapura, eu desembarquei, eu fui de Frankfurt para Mumbai, na Índia, e de Mumbai eu fui para Singapura. Eu desembarquei em Singapura, estava com uma linha de mão, eu fui saindo do aeroporto, fui filmando, cara. Eu comecei a chorar internamente. E agradeci a Deus por me dar a oportunidade de estar ali. Porque são sonhos, né? Então tem alguns que são legais. E eu quero fazer muito mais. Você fala muito de aeroportos e voos. Eu separei aqui em 2 planos na entrevista. E na visão de
criador de conteúdo, um consultor especialista de transporte aéreo. Como você definiria, na sua visão, um aeroporto, não vou dizer perfeito, mas ele é eficiente para o passageiro, para quem viaja? Não precisa ser grande ou pequeno, o que precisaria ser eficiente? Teria duas visões aí. Dá para separar isso em duas situações. Primeiro, vamos lá, um aeroporto de uma cidade grande, de uma capital, um aeroporto comercial, tipo Aracaju, tipo Florianópolis. Cara, ele tem que ter uma praticidade no trânsito do cidadão, da porta de entrada à porta do avião. E ele não pode trazer complexidade para o passageiro. Você pega o aeroporto de Guarulhos. Cara, aquilo é ridículo. É cheio de puxadinho, é cheio de... É terrível. Aí você já pega um aeroporto que nem Curitiba, Belo Horizonte. Eles são simples. Você sai dali, você já... Pronto. Florianópolis também é muito simples. Então, assim, você tem que facilitar o trânsito do passageiro dentro do aeroporto. Isso... Por que eu fiz questão de destacar e separar? Porque tem aquele aeroporto da aviação regional ou da subregional. Tem aquele aeroporto, cara, que é lá de, sei lá, uma cidadezinha pequena, qualquer uma. E aí você que não é da cidade, vamos imaginar que seja no interior do Nordeste, você é do sul do Brasil, você chega lá e diz assim, meu Deus, que lixo isso aqui. Mas aí tu tens que parar e olhar para a visão do cara da cidade. A importância que é aquele aeroporto para o cara, mesmo que seja precário. Porque, assim, não é a visão de quem chega lá, mas a visão de quem está lá no dia a dia. E eu sempre passo isso, cara, que é o cara que tem uma aviação comercial na sua casa, na sua porta, ele não está olhando perfumaria, ele não quer saber se tem um ar-condicionado, se o piso está limpo. Cara, ele quer o avião ali. E se ele quer o avião ali, ele senta num banco de ônibus ali para esperar lá embaixo de uma árvore. Ele não está preocupado com isso. Lógico, se tiver, é bom. Se tiver uma infraestrutura, é bom. E esse período que o Brasil está passando com essas concessões de aeroportos melhorou muito. Mas assim, você tem que pensar na visão do cara que precisa daquilo do dia a dia. A importância que é o avião na cidade dele, na porta dele. Então, ele não liga. Ele não liga. E você não pode... Quando digo você, né? A gente não tem o direito de julgar. Eu não tenho o direito de chegar em Aracaju, não, porque é uma capital. Mas, sei lá, numa cidade do interior, Mossoró, e dizer assim, o aeroporto é terrível. Para um morador, ele está no aeroporto do Dubai. Exatamente isso. Então, mas eu que vou lá uma vez na vida, eu não tenho esse direito. É isso que eu quero dizer. Uhum. Você tem que pensar no cidadão que precisa daquilo no dia a dia. Eu vou confidenciar a você uma coisa que não sei se você teve esse feedback, mas eu tenho porque meu cunhado é de lá. E minha irmã agora saiu daqui de Aracaju, foi morar lá. Mas o seu vídeo mostrando a realidade do aeroporto de Porto Seguro deu uma repercussão, assim, foi um tapa na cara para os moradores. Falar assim, gente, a gente não pode ter aquilo e chamar de aeroporto. É um lixo. E vou mais longe. E eu faço um desafio a qualquer órgão público. Eu duvido alguém... ter um estabelecimento comercial que não seja público que consiga alvará para funcionar naquelas condições. Duvido. É ridículo. É insalubre. Foi interessante porque o Zilton, ele disse para mim, o Zilton foi inclusive entrevistado, aquele arquiteto. Isso mexeu muito porque Porto Seguro não para o ano todo. E aí você chega num lugar, eu lembro do teu vídeo, tu vai para a sala VIP que é fora do aeroporto, aí você sai no sol para ir para o terminal que é com ventilador e é uma bagunça. Não, é uma bagunça. É literalmente uma bagunça. Isso na visão da infraestrutura de aeroportos brasileiros vamos chamar não de exceção, mas são poucos casos, a gente melhorou ou ainda tem... Não, tem pouco. Tem pouco porque e Porto Seguro é um caso... Agora me parece que tem um contrato emergencial com alguma... Se eu não me engano, não vou falar bobagem, é a Socicam, que fez um contrato de alguns meses só para manter o aeroporto. Existe aqueles papos, o papo de vamos fazer um outro aeroporto, mas assim, o que Porto Seguro precisa, e Porto Seguro é permanente, como tu falou, o ano inteiro, precisa ser concedido, ou fazer alguma coisa. Agora, aquilo que está ali, cara, é insalubre, aquilo que está ali E assim, por que Porto Seguro se mantém aquele lixo lá?
Porque o cara que vai para Porto Seguro, ele vai uma vez a cada 10 anos, então ele não liga. Só que mas o cara que mora lá, ele é refém. Ele é refém. Tem muita gente que mora em Porto Seguro, que tem negócio, que, sei lá, mensalmente tem que viajar. E mensalmente tem que passar por aquilo. É injustificável, né? Não, é injustificável. Exatamente. Agora, tu acha que... Porque, lógico, isso ainda continua gerando crítica, mas eu particularmente falo que a privatização do aeroporto de Aracaju nos deu um novo aeroporto. Você achou que foi válido o Brasil passar por isso? Muito. Foi muito demorado, na realidade. E interessante que o Brasil demorou a abrir as concessões. Quando abriu errado. E aí agora está recuperando tempo perdido. Por que demorou a abrir? Porque até 2010 nós não tínhamos nenhum aeroporto, e nós estamos falando de 15 anos concedidos. É nada. Aí eles fizeram as primeiras concessões tortas. Todas que fizeram deu errado. Por quê? Deixaram a Infraero como sócia. Guarulhos, Galeão, Natal e Campinas. Os 4. O Viracopos vai ser relicitado. Guarulhos teve que fazer Guarulhos fez uma emenda com o governo federal de pegar concessões para diminuir a outorga. O Galeão agora devolveu. O Galeão vai ser relicitado agora começo de março. E Natal devolveu e a Zurich pegou. Então, isso foi no governo Dilma. Então esse erro foi sanado. E aí começaram as rodadas, os lotes de concessões, né? Cara, que mudou a cara, porque nós temos hoje operadores, tem aeroportos que foram concedidos e estão uma porcaria ainda, poucos, mas tem, mas a grande maioria deu um salto absurdo. A gente tem aqui, para Aracaju, é uma empresa espanhola, a Aena, que administra todos os aeroportos da Espanha e vários pelo mundo. Tem uma expertise danada, né? Aí isso ajudou porque foi 1 ano e meio de obra e deixou o aeroporto totalmente novo. Eu acho que a Aena sofre, ou pena, ou eu não sei qual é o termo ainda, é Recife. E aí, porque Recife, cara, Recife tá virando um Guarulhos. Vai começar a virar um Guarulhos de peduricalho, de puxadinho. E aí tem uma questão de problema também de espaço, né? Mas eu acho que de todos da Aena, o que ela mais tem problemas, ou que ela tem mais dificuldade é Recife. O Rio de Janeiro, você considera, com a tua experiência, um aeroporto subestimado? Qual? O Galeão. Não, cara, eu vou falar uma coisa que é polêmica, que as pessoas não gostam de ouvir a verdade. No Rio de Janeiro atual, o Galeão não sobrevive. O Galeão hoje, ele é uma filial do Santos Dumont. O Santos Dumont é o principal aeroporto. O que acontece? O Santos Dumont hoje é o único aeroporto que a Infraero continua. Lógico que ela pegou uns outros estaduais, municipais, mas dos aeroportos dela, originais, ele é o único que é mantido. E hoje ele é mantido literalmente como o regulador do Galeão. Tanto é que teve agora, mês passado, uma tentativa de abrir um pouco mais, expandir os voos do Santos Dumont e foi cortado. E foi assumido pela Prefeitura do Rio que o Santos e isso não sou eu quem estou dizendo, é o governo do Rio de Janeiro. O Galeão só sobrevive com restrição no Santos Dumont. Ou seja, o Galeão hoje é morto. Quer dizer, morto por iniciativa própria. Se tu abrir o Santos Dumont, tu mata o Galeão. Então, e o aeroporto de entrada do país, né? Cara, a história que rola é que Guarulhos matou. Não, nada a ver. Quem matou o Rio foi o Rio. Não tem nada a ver. Não. Isso é bobagem. Quem tinha as rotas internacionais pro Galeão. Isso é bobagem. O Rio de Janeiro é o principal porta de entrada de turista internacional no Brasil. Mesmo que o número de turistas internacionais do Brasil é ínfimo, é ridículo. Agora que está atingindo 6 milhões e meio, 7 milhões, só para te ter uma ideia, eu estive em Singapura. Singapura é uma ilha. Singapura recebe 19 milhões por ano. A Croácia, só a Croácia, que é um tamanho de um bairro de Aracaju, recebe 4 vezes mais do que o Brasil. Então, assim, o número de turistas estrangeiros no Brasil é ínfimo. Viajando todos esses ambientes, você tem um aeroporto, você fala assim, esse é referência em organização, isso que você fala ali é mobilidade internamente, e moderno. Tem um assim que... Cara, tem um que muita gente não concorda, mas tem um que eu gosto muito.
eu aprendi, eu já passei lá mais de 30 vezes, que é o aeroporto de Paris, Charles de Gaulle. Ele é enorme, ele é uma cidade, mas ele é muito bem sinalizado e ele tem uma lógica. Então, assim, ele tem uma lógica muito legal. Por exemplo, Frankfurt. Cara, eu passo no aeroporto de Frankfurt, no mínimo, 15 vezes por ano. Ele liga vários lugares? Não, eu tenho que estar lá, eu estou lá na Alemanha direto, então, assim, eu não consigo hoje te mentalizar o mapa do aeroporto de Frankfurt. Porque também é puxadinha, terminal fora, tu vai baixo de pista, vai por túnel. E o aeroporto de Paris, cara, eu tenho ele mentalizado. Entendeu? Então, assim, são situações. Eu acho um aeroporto muito organizado. E aí, você tem mais o que lá? Amsterdã também é mais complicado um pouquinho. Milão é um aeroporto menor, mas é mais fácil, mais organizado. Roma. Enfim, teria aeroporto para eu falar aqui. Tem algum que seria uma obra de arte? Cara, o aeroporto de Singapura é um... mas aí, assim... Bangkok é um aeroporto bonito, como beleza, como estética, né? É um aeroporto muito bonito. É complicado, porque são questões pessoais que podem não... Eu tenho uma pergunta que um amigo que me mandou. Eu falei que você viria, e ele é teu seguidor. E ele diz assim: Marco, já que ele viaja muito a aeroporto, eu tenho um aeroporto que eu queria ver o Luiz viajando pra falar do aeroporto. Lucla. No Nepal. Cara, tu não sabe a briga que tá lá em casa por causa de Lucla. Você tá no teu roteiro? Tem o roteiro, eu já tô tenho pronto. Pessoal, só pra explicar o que é Lucla. Ele é um aeroporto que a pista é no topo de uma montanha e você só pousa de um jeito. Ou pousa. Não tem escapatória. E ela é uma ladeirinha e você tem que entrar. Cara, errou, cai. Eu já tenho tudo pronto pra Lucla. Só que em casa minha mulher acha que eu não devo ir. Mas eu vou. Lucla, eu vou fazer... Eu já tenho o roteiro pronto. Eu vou fazer São Paulo, Doha, Katmandu, no Nepal. Eu fico 2 dias em Katmandu, eu pego um voo de Katmandu para Lucla, já tenho até o hotel em Lucla para ficar. Eu fico lá e eu já descobri até uma coisa sobre Lucla. Você, para quem não sabe, Lucla é de onde saem as expedições para o Everest. E tem um serviço lá no aeroporto de Lucla de helicóptero, que os caras levam pessoas e mantimentos para o acampamento base. E tu fica lá pescando. Quando tem vaga, tu paga uns $100 lá pro cara e ele te leva junto. E eu quero fazer isso. Eu soube que tem um planejamento também aqui pra América do Sul. Tu quer voar num avião que tem pelo menos 80 anos. Né? Eu tô... Esse é recente, mas eu quero fazer... Vai acabar acontecendo antes. Esse outro que é... Tem um lugar ali na Colômbia chamado Vila Vicêncio. Vila Vicêncio é na selva colombiana mesmo. É lá onde se planta muita folha para farinha de tapioca. Vila Vicêncio. E como tem muitas comunidades lá, tem o DC-3, né? Acho que é C-47, como militar, ele é como C-47. O DC-3, que é aquele avião, para quem não sabe, é aquele avião que tem a biquília atrás e anda alto. Na frente. E eu vou fazer uma viagem via Tabatinga, vai ser uma viagem louca. Eu vou a Tabatinga, que é no Brasil, atravesso a fronteira a pé para Letícia, na Colômbia. De Letícia eu vou a Bogotá eu volto a Vila Vicêncio e eu quero voar no DC-3. E é um voo assim, ó. Ele sai para ir normalmente comunidade indígena ou comunidade afastada. Ele vai pesando e colocando lá carga, gente, porco, galinha e vai embora. Tu vai sentar numa caixa de tomate. E é nesse aí que eu vou. E o avião tem 80 anos por aí, né? Nessa faixa. Tem, acho que bobear mais ainda. O que você diferencia um aeroporto bom de um aeroporto estressante? Cara, um aeroporto estressante é aquele que dificulta a tua locomoção. Vamos imaginar o seguinte. Você está na área já pronto para embarque, já passou o check-in, o raio-x, o controle de passaporte, mas aí você está no portão, sei lá, 12 e o teu voo muda para o portão 24, cara, só que o portão 24 é lá não sei onde. Eu passei por isso em Houston. Eu desci no terminal A e tinha que terminal F e eu tinha 40 minutos. Aí eu falei pro companheiro, vou perder a conexão que eu ia para Toronto. Aí me botaram num carrinho de golfe, literalmente buzinando pelo terminal. Que é um aeroporto que, para mim, é magnífico para conexão. Cidade do Panamá. Eu fiz agora o ano passado, eu já passo muito por lá, né?
Eu fiz agora o ano passado uma conexão vindo de Miami, que do momento que eu tirei o meu pé de dentro do avião que eu estava, até o momento que eu botei o meu pé dentro do próximo avião que eu ia pegar, deu 12 minutos. Rápido demais. Não, rápido. De avião para avião. E sabe o que é o mais rápido ainda? A bagagem foi junto. Eu digo, eles transbordaram a bagagem. Eu fiz Miami, cidade do Panamá, e aí cidade do Panamá, Florianópolis. E rapidinho. Tem uma coisa que acontece, falando assim, eu falo de estressante, uma das coisas que eu acho mais estressante, porque eu sempre estou em São Paulo, é a fila do raio-x. Porque eu já cheguei a ficar meia hora na fila. É um trenzinho assim que eu fico... Gente, não tem razão da gente ficar esse tempo todo. E aí entra a história. Eu já começo a ficar estressado. Porque isso já entra outros fatores, né? Poxa, eu vou ter que comer, pagar, deixar o fígado, porque é um absurdo que a gente paga de alimentação dentro do aeroporto. Não tem cadeira para todo mundo. E aí fica, troca de portão, desce. Eu tô programado para um finger, já não vou mais finger. O avião tá na área remota, já vou ter que ir no ônibus. E aí a primeira coisa que você encara é aquela fila. Eu sempre, quando eu chego em aeroporto, a minha primeira providência é ir para a área reservada, já passar o raio-x. Eu passo o raio-x. Eu vou para a área segura. Aí lá na área segura, se tiver que comer, eu vou comer. Se tiver que sentar, eu vou sentar. Se tiver que carregar o telefone, eu vou carregar. Se tiver que falar com alguém, eu vou falar. Mas na área pública eu não perco tempo. Eu não fico mosqueando em área pública. Não dá. Eu corro para a área segura. Vamos falar um pouco de companhias aéreas, que é uma coisa que você entende, você circula, principalmente nas companhias aéreas brasileiras, por conta dessa sua experiência. Como é que você compararia hoje as três principais que nós temos menores, mas a Gol, a Latam e a Azul, com o que você vê lá fora? Empresas mais ou menos do mesmo porte. Assim, se nós formos fazer comparativo com o que se vê lá fora, cara, nós estamos falando aqui de uma empresa média e duas pequenas. Nós estamos falando da Latam como uma empresa média e a Azul e Gol pequenas. Para nós, aqui dentro... Não, por isso que eu tô falando, por isso que eu tô dizendo, em comparativo, né? Se você for fazer comparativo externo. Então, isso traz uma realidade. Que nós estamos com uma demanda reprimida altíssima. Ou seja, o Brasil tem uma necessidade de expansão e tem uma dificuldade, porque as dificuldades são criadas de N formas, de todos os setores, né? Hoje o Brasil é o 4º mercado mundial de passageiros. Nós temos 3 companhias aéreas. A Argentina é o 19º mercado, tem 6. Então aí tu vê o que tem de reprimido aqui. Nós temos aí um país, 220 milhões de pessoas, cara. E muita gente... Nós temos 5.800 e umas pedrinhas de municípios no Brasil. Nós temos hoje operante comercial, nós não temos nem 150 aeroportos. Não que tu vai ter 5.000, né? Tu não vai ter um aeroporto de cada município com voo comercial. Mas, meu amigo... Um país continental como o nosso... Vamos fazer uma conta aí, 5.800. 10% daria 580. Nós não temos nem 5%. Então, assim, é nada. É nada. E isso precisa... Só que isso, cara, precisa mudar, mas precisa mudar a mentalidade do brasileiro também. Nós precisamos fazer correções. Nós precisamos entender que a insegurança das companhias aéreas impede o avanço. Isso que eu ia te perguntar. Muita gente fica pensando assim... a gente tem tanta empresa aérea no mundo e por que elas não operam no Brasil? Elas não operam no Brasil, primeiro, porque elas não acreditam na seriedade do mercado. Porque quando eu digo não acredito na seriedade do mercado, todas as grandes põem dinheiro nas brasileiras, de alguma forma ou de outra. A Azul, que acabou de sair da recuperação judicial hoje, a Azul acabou de receber um aporte, agora só que oficial, com troca de ações, né, da United e da American Airlines. Mas o que acontece para efetivamente, sei lá, uma empresa internacional vir aqui com o nome dela e começar a operar? Por que isso não acontece? Porque elas precisam ter uma segurança jurídica, uma segurança trabalhista, principalmente uma segurança tributária. E os custos da operação no Brasil são grandes e não existe opção. Muita gente me pergunta assim, Luiz, por que as low cost não vêm para o Brasil? Elas não vão vir nunca para o Brasil.
O Brasil, ele é impossível você trabalhar no modelo low cost. Quando eu digo low cost, low far. Verdadeiro. Porque low cost é baixo custo, low far é baixo preço. Não adianta. A Gol tem essa ideologia de low cost, eu acho que até ela é uma low cost, porque trabalha até então com frota única, ela consegue reduzir custos e tal, né? Mas ela não é low far, ela é normal. Mas quando eu falo de low cost, para quem sabe aí na Europa, as principais, a EasyJet, a Ryanair, aí tem nos Estados Unidos, JetBlue, Southwest, Spirit, Frontier, que a Frontier acho que quebrou, né, se não me engano. Mas enfim, essas companhias, na Europa principalmente, elas trabalham num modelo separado. Então, assim, elas trabalham em aeroportos secundários, que aqui no Brasil não tem nem o primário, né? Aeroportos que em cidades grandes não é na capital, é numa cidade próxima. Elas trabalham com taxas diferenciadas. Os aviões da Ryanair, eles têm a escada própria, eles não gastam com pessoal de apoio de solo. O avião para, abre a porta e ele bota a escada dele. Eles trabalham com uma metodologia de evitar custo de hospedagem com tripulação, por exemplo. A Ryanair tem algumas bases, ela faz o voo, o tripulante se apresenta para trabalhar de manhã, ele vai lá, sei lá, vamos lá, aleatório, Milão. E Milão nem é em Milão que ela opera em Bérgamo, que é do ladinho. Mas tem o trem, tem o acesso, coisa que nós não temos. Então o cara lá é da base Milão, então ele chega em Bérgamo de manhã para pegar o avião, ele faz lá Bérgamo-Roma, volta para Bérgamo, Viena, volta para Bérgamo. Ele faz 2, 3 voos por dia e vai embora. A companhia não gasta com hotel com ele, não gasta com diária. Volta para casa. Isso tudo reduz custo. E é por isso que os caras lá vendem. E outra coisa, e aí é um problema brasileiro, né? Lá eles vendem vários produtos. Eles vendem vários produtos, coisa que o Brasil impede. O Brasil não impede. Hoje está essa questão da discussão da mala, que está ainda parado lá no Congresso. Mas só para você ter uma ideia de como é que funciona a Ryanair. Eu adoro. Porque quando você compra um bilhete para voar com eles, você sabe o que vai encontrar. Então você vai lá e compra um bilhete. Eu quero voar. Aconteceu comigo já algumas vezes. Eu e meus filhos, a gente faz umas viagens juntos. Nós fizemos Madrid, Edimburgo. A gente comprou passagem, acho que deu 15 euros cada um. Madrid e lanche. Madrid e Edimburgo. Você entra no avião, o avião sempre lotado, lógico. Eu quero sentar junto. Paga. Ou então vai aleatório. Aí beleza, o avião levanta. Quando o avião decola, aí os comissários começam a vender comida a bordo. Eles vendem comida. Aí, cara, tu compra lasanha, ele compra pipoca, eu compro sopa, vira uma mistura de cheiro e tal. Beleza. Acabou de vender o produto, aí eles começam a vender perfume. Aí o cara... Aí começa a vender perfume. Cara, acabou de vender o perfume, eles começam a vender cigarro. E aí eles vendem cigarro, cara. Acabou de vender cigarro, eles passam vendendo loteria, raspadinha. Cara, é uma festa voar. Eu tô imaginando que o Brasil é carregador de celular. Não, cara, é uma festa. É uma festa viajar com os caras. Eu acho muito legal. Porque assim, tu sabe o que tu pagou, e se tu quiser de extra, tu... Então, Luiz, e uma coisa que eu vejo as pessoas aqui no Brasil reclamar e dizem que jogam, é um outro assunto que eu vou puxar depois com você, é que a Varig acostumou mal o brasileiro. E aí o brasileiro só quer viajar... Não tem comida, é um absurdo. Como é que não pode ter comida dentro do avião? Sabe qual é a questão da Varig? A Varig era um cachorro sem dono. A Varig era uma fundação. A Varig, ela não tinha objetivo, ela não tinha obrigação de dar lucro. Ela tinha obrigação de se manter ativa. E é lógico que nós estamos falando de uma aviação de um tempo remoto que não volta mais, de uma questão saudosista, aviação romântica que a Varig tinha. E o que aconteceu? A Varig, ela criou um padrão, né, de excelência. A Varig, ela tinha as lojas da Varig no mundo, cara, eram conhecidas como as embaixadas do Brasil. Só que não dá para não dá para comparar. Eu vejo muito saudosismo da Varig. É um mundo que a Varig viveu que não existe mais, que aquela Varig hoje não ia durar 6 meses. Aquela Varig no mundo de hoje não ia durar 6 meses. Não dá, o custo era muito alto. Alimentação. Não ia durar 6 meses. Era bife, era talheres de prata, vinho, cerveja, champanhe. Isso não ia durar. Não tem mais. Não tem mais isso. Aí entra esse ponto. O serviço de bordo, o que faz o passageiro, na tua experiência, escolher a companhia aérea? É preço, é o que ela oferece, poltrona, conforto?
tem uma coisa que se a pessoa seguir essa regra, custo-benefício. Vamos lá. Por que custo-benefício? Cada viagem, ela é uma experiência e cada experiência a pessoa faz como ela quer. Então, eu vou tirar por mim. Lógico que eu não sou referência, porque para mim meio que banalizou, né? Então, assim, eu não tenho mais o romantismo, por mais que eu goste, eu não curto mais alguns voos com o romantismo que deveria, porque virou rotina. Então, tá toda semana ali. Mas vamos lá. Vamos imaginar que eu seja um passageiro que voe pouco. Cara, o que tu tem que fazer? Custo-benefício. Eu vou fazer um voo dentro do Brasil de 1 hora e meia. Cara, tu não precisa ter nada. No máximo um copo d'água. Tu tem que ter preço. 1 hora e meia. Pontualidade. 1 hora e meia é nada. Mas eu vou fazer um voo aí de 4, 5 horas. Beleza. Aí, pô, um sanduíchezinho, um snackzinho. Voo internacional. Prima pelo conforto. Quando eu digo conforto, não é que tu vai... É as tuas pernas. Cara, outra coisa que eu também já tô... Como é que eu vou te dizer? Um voo para mim hoje de 10 horas é normal. Não me afeta mais. O voo longo para mim hoje é de 14 para cima. Porque hoje eu vou para a Europa um dia e volto no outro. Eu vou para Miami de manhã e volto de noite. Então, mas eu não sou uma referência. Mas assim, você quer o conforto, custo-benefício. Não fica achando que o avião, um voo internacional para a Europa, o cara tem que te dar um banquete. É bobagem, cara. É bobagem. Vai ali, paga 50 pila, compra uma coisa e leva para comer no avião. Prima pelo conforto das tuas pernas. Se paga um trechinho a mais, pega uma saída de emergência, pega uma... Isso que eu ia te perguntar, você já descobriu dentro dos aviões quais são os melhores lugares para Todos. viajar? Melhor para mim, né? Todos. Todos os aviões. Janela, todos... corredor. E tem muita gente que me pergunta isso. Então, assim, cada voo tem você tem uma expectativa, né? E uma necessidade. Então, e eu me cuido muito. Uma coisa é eu viajar sozinho. Se eu viajar sozinho, eu vou no porão do avião, cara. Pouco ligando. Se for com minha esposa ou com família e tal, aí tu tens outra coisa. Eu, quando tô sozinho, eu tenho que ir para Madrid. Cara, eu saio de Florianópolis, vou a Brasília vem a São Paulo, aí São Paulo eu vou no Marrocos eu vou a Lisboa eu vou a Madrid. Pra mim tá tudo certo. O tamanho da volta... Cara, se eu fizesse pra minha mulher, ela me dá uma vassourada na cabeça. Ela quer ir de São Paulo pra Madrid. Entendeu? Então, assim, são as formas como você vê. Mas procura no custo-benefício o teu conforto do corpo. Eu tenho um outro canal, eu Na Trilha do Cozinheiro, que é viagem com dicas de gastronomia. Então, fiz várias cidades e eu tenho um episódio que eu conto que é divertido se você conseguir pegar, se ele tiver uma conexão longa. Onde foi que eu aprendi isso? Em Dallas eu peguei uma conexão de 28 horas. Quando eu vi na passagem, não é sério isso aqui. Eu vou ficar esse tempo todo. Mas depois o amigo falou, não, cara, como você tá de mochila, fala com a companhia, comunique, sai do aeroporto, vai dar uma volta rapidinho ali. Eu fui dar uma volta perto. Porque acaba você fazendo um pouco de turismo. Sim. E hoje o aeroporto também é um turismo, né? Aconteceu comigo o inverso. Fui preso na Angola, no aeroporto, com a TAG. É um vídeo que ficou bem polêmico. Tá no canal. Eu fui para São Paulo, Luanda. Cheguei em Luanda às 6 da manhã. Meu voo de Luanda para Lisboa era tipo 11 horas da noite. E eu tenho um compadre meu que foi reitor de uma universidade lá em Luanda, que ele implantou E ele tinha um amigo, ele disse, não, vou te falar, eu vou ligar para ele, ele vai te recepcionar, tu passa o dia com ele para não ficar no aeroporto. Eu falei, perfeito. Combinei com ele. Eu cheguei no aeroporto de Luanda, 6 da manhã, eu fui sair e o cara assim, tu vai para onde? Eu disse, não, vou de noite para Lisboa. Pode ir por aquela porta. Eu saí. Só que eu voltei para a sala de embarque e não tinha nada. Eu falei, não, mas eu quero sair. O cara, não pode. Disse, como não pode? Não pode. Tu tem que ficar aqui dentro. Não, mas eu tenho que sair. Não pode. Cara... E vai e vem. E vai e vem. E o cara começou a ser ríspido comigo. Eu falei, meu amigo, só um pouquinho. Não vou discutir contigo, eu tô preso, eu só quero fazer uma ligação para a Embaixada do Brasil, quero um advogado. Ele, não, mas tu não tá preso, então eu quero sair. Não, tu não pode sair, então eu tô preso. Eu falei, você não posso sair, não posso... Aí aquela história, né? O malandro, ele acha que é mais malandro. Aí o cara disse, não, só um pouquinho que eu vou te chamar pro meu chefe que ele vai resolver. Aí chegou um cara lá todo medalhado, né? Já bateu nas costas, vem cá, meu amigo, não sei o quê. Me levou pra uma sala.
Ele assim, não, é só pagar o visto, $100. E o visto já tinha caído 6 meses antes. Falei, ô, meu amigo, tinha carteira, né? Falei, pô, nós somos colega, cara. O visto não tem mais. Aí ele me olhou. E tu ia pagar ele, né? Não, sim, ia pagar, sim, ele queria que pagasse ele, lógico. Aí eu assim, pô, meu amigo, aqui, ó, o visto caiu faz 6 meses. Cara, ele não falou mais nada, chamou o cara, leva esse chato daqui pra fora do aeroporto. Puxa uma pergunta agora. Esse tempo de youtuber, como é que é o Luiz com as companhias aéreas? Começaria já... Conhece aí, então ele tá aí, não, ele vai falar alguma coisa? Ah, cara, Tapete mudou... vermelho. Não, mudou muito, não. Respeito. É incrível, isso eu posso falar, esse é um programa público e com certeza as pessoas. Eu sempre... Primeira coisa, que eu evito levar coisas negativas para os vídeos. Então assim, por mais que eu passe por algum problema dentro de um voo, principalmente dentro do Brasil, eu não levo para vídeo. Por que não? Porque imagina o seguinte, eu estava num voo da companhia X, aí o comissário me tratou mal, não sei o que, ou eu tive um problema. Eu vou lá e boto no vídeo. Aí semana que vem tu vai lá e faz o mesmo voo e tu é super bem tratado. Aí vai dizer, pô, chato é o cara. Então eu me preocupo muito com isso. Isso é o Luiz, criador de conteúdo. E tem o Luiz, cara, que é a voz dos tripulantes. Então assim, eu tenho um carinho, eu tenho um respeito muito grande que os tripulantes das 3 companhias têm comigo, assim, ó, de uma forma fantástica. E isso, em um determinado momento, incomodou a direção das companhias. Eu tive já... Com a Latam eu nunca tive atrito grave. Eu tive atritos com a Gol e gravíssimo com a Azul. Gravíssimos. E nós sentarmos no ano passado, eu gosto muito do John, que é o CEO da Azul, a gente tem uma relação bem próxima, mas nós tivemos muito arranhados, e um dos motivos desse arranhamento, né, não sei se é esse o termo, foi por isso, pelo meu trânsito com os tripulantes. Então, e eu sempre preservei fonte, eu já respondi processo para não abrir fonte. Eu vou responder, mas eu não vou dizer quem foi. Então, assim, e eles confiam em mim. E, cara, e é uma relação muito boa, muito gostosa. Eu recebo muitas informações. E eu brinquei já com o John, eu falei pra ele, cara, eu sei quando falta papel higiênico na tua sala. Então, assim... E hoje, cara, é uma relação de respeito, né? É uma relação de respeito. Por quê? O canal tem uma relevância. E isso é unânime, os 3 já me falaram. 3 CEOs. E eu sei o que eu tô falando. Eu falo com conhecimento. E isso gera uma... E eu não quero... às vezes as pessoas dizem, tu mete pau na Azul, tu fala mal da Azul, porque não sei o quê e tal. Aí, cara... um dia um cara falou assim, porque tu falou que a Azul vai fechar. Eu falei assim, se tu encontrar essa frase em qualquer publicação minha, eu fecho o meu canal, eu fecho tudo. Eu nunca disse. Na realidade, eu mostro a realidade. Às vezes a realidade, as pessoas não querem ver, não querem ouvir. Essa relevância que você fala, ela teria uma relação de... Seria mais ou menos que você hoje, sendo um youtuber, você tá ali sentado numa poltrona como um passageiro, mostrando o perrengue que o passageiro vai passar, a necessidade que o passageiro quer passar. Você acaba sendo essa ponte entre companhia aérea e o cliente, porque você vive o lado passageiro, mas tem a relação com a companhia. É aquela história. O passageiro se identifica e a companhia aérea respeita o relato. E nesse meio caminho tem o tripulante que também se vê inserido. E aí não é só a companhia aérea, cara. Os gestores de aeroportos no Brasil inteiro. E é interessante. Fernando de Noronha. Eu estive lá em Fernando de Noronha em 2022. Eu fiz um vídeo lá em Fernando de Noronha. Aquele meu vídeo fechou o aeroporto para jato. E aí ficou um tempão e tal. Aí eu fui de novo lá em Fernando de Noronha o ano passado. E aí a administração do aeroporto me chamou. E foi me mostrar. Então hoje eu recebo esse feedback. A administração dos aeroportos me chama para mostrar. Porque é interessante para eles também mostrar o que está sendo feito. A Infraero, cara, eu tenho uma relação ótima com a Infraero. Ontem ainda eu conversei com o pessoal da administração que eles querem me mostrar Belém, como ficou Belém. Então quando eu vou nos aeroportos, a administração faz questão de me receber para mostrar, porque sabe que
eu quero que a coisa ande. Então, quando eu comecei a entrevista, eu te apresentei também como consultor de transporte aéreo. O que muda do youtuber? Como é que é esse trabalho que você faz? O do youtuber para o consultor, que eu passo a minha experiência na questão da infraestrutura aeroportuária junto com perspectiva de mercado e com o momento atual, né, e até pelo trânsito que eu tenho. Então, assim, via de regra, basicamente, o que eu faço? Numa consultoria, eu faço uma análise daquela região, do potencial ou do que tem instalado, o que pode ser feito, e não só público, privado também, aeroportos privados, que hoje no Brasil tem muitos abertos, e eu faço eu faço uma amostragem para eles da situação do que eles têm e de principalmente o que seria importante eles fazerem. Porque muitas vezes, cara, o cara acha que o problema dele é maior do que ele tem. O problema dele não é maior, só que ele tá olhando pro lado errado. Às vezes ele acha que ele precisa ter um terminal magnífico e ele não precisa, ele precisa de 100 metros de pista a mais só. Terminal é perfumaria. Então são essas coisas. E nesse caminho também eu trabalho muito com gestores públicos, né, com municipais, estaduais, assim, com pessoal de Câmara de Vereadores, prefeituras, principalmente quem tem aeroporto ou quem quer desenvolver, né? E isso eu consigo trazer para eles. Porque você não pode exigir do gestor público conhecimento da área. E muitas vezes eles são mal assessorados ou não têm assessoria. Por quê? Porque a questão da gestão pública no Brasil hoje, a política, a decisão política, ela é muito forte e ela supera a decisão técnica. Então não adianta você ter técnico tomando decisão política. Né? Então, você tem que ter político que procure um técnico para fazer aquilo. E aceitar essa mudança. E, cara, e é muito legal. E é muito legal e eu tenho feito no Brasil inteiro. Nessa parte, vou dar 2 exemplos de vídeos seus. Recente você fez um vídeo passando por Viracopos que você vai numa área que você fala assim, isso aqui tá vazio. Tinha um janelão e você falou... Não, foi Belo Horizonte. Belo Horizonte. Tá vazio. Foi isso, Belo Horizonte. Tá vazio. Nessa hora o gestor tá assistindo e fala... Gente, aquele que o Luiz falou, o que vocês estão fazendo? Cara. Ele tá do lado dele ali, ele não tá vendo, né? Exato, porque às vezes é a falta de olhar para aquele espaço que ele podia explorar. E quando eu digo explorar, vamos especificamente nesse caso que você falou. No aeroporto de Confins em Belo Horizonte, no terceiro piso, tem uma área ali, quero exagerar, mas aquela área ali ela não tem menos de 600 metros quadrados. Cara... E é uma área em tese morta, né? Porque ela tem um janelão, ou seja, ela está vedada com acesso ao outro lado, não tem esse problema. Tu imagina pro gestor, às vezes, ele pegar essa área aí, fazer um espaço para evento, fazer um espaço lúdico, alguma coisa. Porque assim, ó, tu não está fazendo só um espaço para as pessoas irem lá. Tu está fazendo um espaço para as pessoas irem lá, essa pessoa que vai lá, ela vai se alimentar, ela vai beber, ela vai comprar coisas no aeroporto, ela vai girar a economia da cidade chamada aeroporto. Então assim, tudo que tu puder fazer para agregar, tu tem que fazer. Até porque numa cidade pequena, o aeroporto vira atração, né? Vira atração, cara, vira atração. Gente, tem lugar, eu queria ter a liberdade em alguns aeroportos de dizer assim, cara, deixa eu ficar 6 meses mexendo nisso aqui. Mas sempre no sentido de fazer aquilo gerar circulação. Porque aeroporto sem passageiro... Não é nem aeroporto sem passageiro. O aeroporto hoje, e aí nós vamos voltar àquela questão da gestão das concessões, hoje todos eles, a maioria é privado, né? O aeroporto ele não pode se estancar na receita dele somente com as taxas aeroportuárias. Ele tem que explorar, eles exploram muito bem a questão de estacionamento e tal, mas ele tem que começar a explorar a circulação de pessoas. E essa circulação de pessoas, cara, ela não pode se ater ao passageiro que embarca ou desembarca. Ela tem que ser ampliada para fazer com que o aeroporto tenha atrativo, para quando tu vai viajar, em vez de tu ir sozinha, tua esposa vai com a tua filhinha e te leva lá, porque lá tem uma coisinha que a criança quer brincar, ou ela quer fazer uma... Entendeu? Tu tem que fazer, girar pessoas. Um fim de semana, o aeroporto de Florianópolis faz muito bem isso. O aeroporto de Florianópolis tem um boulevard
com espaço de... É evento todo dia. É show nacional de graça. É evento todo dia. É campeonato de luta, é campeonato de karatê, é desfile de moda, é aquele beach tênis. Tem de tudo, cara. A gente tem... aqui em Aracaju, acredite, o aeroporto de Aracaju não tem uma farmácia. Aí, assim, a pessoa que mora ali na redondeza do aeroporto, pô, estou precisando de farmácia. O aeroporto 24 horas, tem uma farmácia lá no aeroporto. Vou lá, aí já aproveita, consome ali tudo, cara. E o aeroporto, em tese, é uma área segura. As pessoas se sentem igual a shopping. A pessoa se sente segura, está próximo dele. Para quem está assistindo, tem uma coisa que começou a ficar muito recente aqui no Brasil, que são aeroportos privados. A gente tem Bom Futuro em Cuiabá, tem o Catarina no interior de São Paulo. Tem vários aí saindo. Como é que isso cria uma concorrência ou ajuda também? Tem um privado e os governos municipais, estaduais começam, a gente precisa melhorar o nosso, está surgindo um aeroporto privado ali. Não, são focos diferentes. E o aeroporto privado, ele só vem para agregar, ele não divide nada, ele só agrega. O aeroporto privado, cara, ele traz... Primeiro porque, vamos voltar às concessões. As concessionárias, elas expulsaram toda a aviação geral dos aeroportos. Expulsaram. Até para utilizar espaços, ou seja, para ampliação ou para exploração comercial de outra forma. E a aviação executiva no Brasil é a que mais cresce no mundo. E esses aviões executivos, aviação geral, eles precisam de um lugar. Então, começou assim, isso acabou gerando um nicho, acabou gerando uma oportunidade de negócios, que é a expansão, e é uma expansão louca, cara, de aeroportos privados no Brasil. Nós temos muitos, e eles não concorrem. Eles não concorrem em nada. Primeiro, que ele não pode ter voo comercial, né? Eles não podem, aquilo ali é para aviação geral. E segundo, que ele traz para a região uma opção de emergência, ele traz uma opção. Eu quero dar um exemplo. Em Canarana, no Mato Grosso, que é um município pequeno, Canarana deve ser 20 mil habitantes. É no meio do nada. Canarana tem um aeroporto que tinha uma pista de terra lá de cascalho e tal. E aí, cara, duas empresas do agro construíram 2 aeroportos. Um aeroporto enorme. A prefeitura foi lá e reformou o aeroporto dela. Botou com pista, com balizamento. Ou seja, uma coisa puxou a outra. Então, assim, o aeroporto privado, ele é extremamente importante. Hoje, em Santa Catarina, nós temos voos comerciais. Em Joinville, Navegantes, Florianópolis, Jaguaruna, Chapecó e Correia Pinto. 6. Isso. Dos 6, cara, o que mais tem movimento de pousos e decolagens é um privado lá em Porto Belo, que é o Costa Esmeralda. Bate qualquer um dos 6. Aviação executiva, no caso. Aviação executiva. Mas aí, no caso, a gente falando de Santa Catarina, 6 aeroportos com aviação comercial, é bom que quem tá lá no ponto não precisa ir para Florianópolis. Mas é mal distribuído. É mal distribuído, porque desses 6 você tem 4 que são na faixa litorânea entre um e outro. Dá tempo nem de decolar e pousar, né? 300 km. Em 350 km. Entre Jaguaruna e Joinville, 350... Não, eu estou dizendo a distância dos 4 entre si. Em 300 km você tem 4 aeroportos? Em 350 km tem 4 aeroportos. Aí não dá. Não adianta, aí é muito concentrado. Você tem lá na Serra e tem em Chapecó, né? Deixa eu fazer a conta. Acho que não, olha, bobeada menos 350 km. São 4 aeroportos. Claro que virou para você um nicho profissional, você é o consultor, mas o YouTube ainda é o que deixa você mais livre, né? É o mais Luiz. É o mais Luiz, exato. O Instagram, cara, o Instagram me dá medo, às vezes. Porque o meu Instagram, ele ganhou uma relevância... Informativo, né? Então ele caiu por uma pegada de notícia. E no começo, esse foi um erro estratégico que eu cometi quando eu fiz o meu canal. Na época eu não fiz Instagram. Eu não gostava, eu não fiz. Foi um erro, isso eu assumo. Eu fui fazer o Instagram faz pouco tempo. E o Instagram, como ele é muito dinâmico, o meu Instagram, e como eu viajo muito, como eu tô com a informação, ele caiu por uma pegada de notícias. Cara, e aí foi. Tanto é que numa discussão com um dos gestores de companhia aérea, né, eu fui falar pra ele do meu YouTube, ele assim pra mim, teu YouTube não me interessa, o que me incomoda é o teu Instagram. Eu falei... Acontece, Luiz, tô te mandando um negócio aí que vai explodir amanhã. Toda hora.
Acontece sempre. Porque as pessoas confiam, né? O que você vai falar ali vai acontecer. Vai acontecer. E aí, o que acontece, cara? E aí, isso vai gerando repercussão. Outro dia, eu fui almoçar com um amigo meu ali na praia, e o sobrinho dele é piloto da Azul, nós começamos a rir, ele assim, cara, deixa eu te contar uma história. Outro dia eu estava lá no aeroporto de Congonhas, esperando para pegar um voo, eu vi 4 pilotos sentados, 4 com o teu Instagram aberto. Falei... O que ele tá falando? Acaba que você tem antes de todo mundo, né? E isso no Instagram. E o YouTube é diferente. No YouTube você vira um personagem. E é interessante, porque o YouTube é televisão, tá? Eu faço YouTube, eu não assisto YouTube no celular. Só uma coisa que eu tenho que ver imediata, senão eu gosto de ver na TV. E todo mundo assiste o YouTube na TV. E você acaba virando um personagem. Porque as pessoas te veem. É a mesma coisa. Hoje tu sai ali encontrar o William Bonner. Pô, cara... Por quê? Porque ele é um personagem. Ele é uma pessoa normal, mas é um personagem. E é interessante, cara, que como a internet é mundial, às vezes no lugar que tu menos provável, o cara, pô, Luiz, não sei o que, e menos provável mesmo, né? Aí o cara, um dia eu tava em Teresina, andando no shopping, fui tomar um café, cara, um gerente de uma loja de departamento, ele saiu correndo, ele me apertava, cara, tu existe mesmo? Eu não acredito. Não, porque ele cria o personagem, né? Porque você tá na casa dele todo dia. E uma outra coisa que acontece no YouTube é que as pessoas conversam contigo como se fosse teu amigo íntimo. Porque elas sabem da tua vida. Como é que tá fulano, Beltrano, tu foi lá em tal lugar. E eu acho legal isso. E eu gosto, cara. Eu adoro interagir, adoro. É comum você estar ali na sala de embarque, eu já pede uma consultoria de viagem. Luiz, estou fazendo uma viagem. Isso aqui, eu posso pegar nessa companhia? Mas aeroporto já é um ambiente propício, porque o meu nicho é esse. Mas quando eu te digo, às vezes, agora nós somos a São Paulo fazer o quê? Eu e a Marley. Sei que nós estávamos em São Paulo, acho que nós íamos para a Alemanha no dia seguinte, Nós fomos jantar, era Natal, véspera de Natal ali, dia 19 de dezembro, jantar ali no shopping Ibirapuera, em São Paulo, cara, o shopping lotado, mas tá, não dá para andar. Aí nós estávamos saindo para ir pegar o Uber, passou um japonês, Luiz, cara, no meio da população do nada, então assim, por isso que eu digo, e isso acontece muito, fora do Brasil. Como é que tua esposa encarou ir para frente da câmera para aparecer? Agora ela tá assim, mas ela é muito tímida. Ela é... Mas aí, às vezes eu jogo sem ela, às vezes eu brinco, eu digo, vai pôr isso aqui, hein? Não, essa aí não pegou legal, não corta essa. Mas mais devagarinho ela vai. Porque mostra mais ainda uma pessoa comum viajando, né? Sim. E tem... Cara, e ela é fiasquenta, as pessoas acham que ela ela é uma mulher elegante, não sei o quê. Cara, ela viaja com penca de banana, ela viaja com manga, com laranja, não tá nem aí, ela leva farinha, erva mate. Isso é legal. Acaba sendo até divertido esse tipo de roteiro, né? Porque você tem que se adaptar. Um dia nós estávamos pegando um avião da Delta do Rio para Atlanta, cara. Era de noite já, ela sentou na janela, eu sentei do lado e tal. Eu fui botar minha mochila, a hora que eu vi, ela com uma penca de banana pendurada. Como é que tu passou com isso? Vai junto. Vai junto. Vamos dizer assim, Luiz, o passageiro brasileiro, ele é diferenciado ou é igual do que você vê lá fora, quando você está nos aeroportos? Cara, ele é diferenciado total, né? Para bom ou para ruim? Para os dois. Ele é diferenciado para o ruim. O brasileiro tem uma doença. O Brasil tem uma doença contagiante. Assim, o Brasil tá doente com a questão do passageiro preferencial. É uma doença, cara. Não é prioritário, né? Passageiro prioritário. É uma doença. Isso é uma doença, cara, que acaba com as pessoas. E eu vejo cada coisa em aeroporto que dá pena da pessoa. Eu tenho pena quando eu vejo a pessoa agindo. Cara, essa questão de... A lei de prioridade em aeroporto, tu já leu a lei, não? Não, nunca li. Cara, eu posso entrar na prioridade, porque gordo entra. É um absurdo, as coisas absurdas. E assim, quando eu te digo doente, porque as pessoas, elas querem, elas não precisam do direito. Elas querem utilizar o direito para poder utilizar, não é porque elas precisam. Então é uma doença. Nós estávamos no aeroporto de Guarulhos,
uma cena pra mim que eu e a Marlene, a gente ia embarcar num voo pra Turquia de madrugada, lá no Terminal 3. E não tinha ninguém no terminal, era madrugada. Chamei o elevador, estávamos eu e a Marlene, chegou um casal, uns 70 anos, em forma, um carrinho com uma mala e um menininho de 6 anos, netinho, sentado em cima das malas. Só tava nós ali, o elevador do aeroporto de Guarulhos, pra quem não sabe, cabe um carro dentro. A mulher virou pra mim e disse assim, não tem elevador preferencial aqui. Assim, cara. Eu nunca vi elevador preferencial. Não é nem, mesmo que tivesse. Mas olha a necessidade que as pessoas têm de ser diferente. Eu tava agora no supermercado lá em Itapema, onde eu moro, e foi interessante, eu tava com o meu genro, que ele foi no correio, e tem as baias do caixa, e era um atacado lá, eu acho que tinha uns 40 caixas. Eu tava naquele atendimento eletrônico ali que tu passa com sensor, na ponta, e veio uma senhora, roupa de ginástica, tinha mais de 60, mas ela veio lá daquela ponta, e tinha a menina do meu lado me auxiliando, ela falou pra menina assim, e o mercado vazio. Ela passou 40 e poucos caixas do mercado vazio. Ela falou pra menina, não tem caixa preferencial aqui? A menina disse, sim senhora, mas é lá na ponta, é o caixa de 1 a 3, mas a senhora pode ir em qualquer um que tá ali, ó, aquele ali tá vago. Ela, não, quero o preferencial. Só pra dizer que tá no Cara, é uma doença. Em aeroporto, e aí, cara. Esse brasileiro leva esse hábito lá pra fora e quer. Então, mas esse é o hábito ruim. Eu falei do ruim. Esse é uma doença mental que o brasileiro tem. Mas o lado bom do brasileiro, como passageiro, cara, é o relacionamento entre ele. Porque assim, ó, o passageiro estrangeiro, ele chega no aeroporto, cara, ele baixa a cabeça, ele não te auxilia, ele não fala, ele é muito individualista. O brasileiro não, cara. Cara, se tu precisar, tu senta do lado de um cara ali em 5 minutos, tu já troca o teu voo pra cidade dele porque ele te convidou pra ir pra casa. Essa relação do brasileiro é muito boa. Isso você percebe lá fora, com essas suas viagens, que o jeitão brasileiro ele é mais leve, né? Não, o brasileiro é maleável, o brasileiro é bom de manobra. O único problema é essa questão de ele achar que o direito dele aconteceu em Roma. Eu estava embarcando em Roma com a Latam. Aí eu fui, vamos lá, os portões. E aí eu sou Black Signature na Latam, era grupo 1. Eu encostei no grupo 1, chegou um cara forte e tal. Aí o cara chegou pra menina da italiana assim, moço, onde é que é a fila preferencial? A italiana assim, qual é o seu grupo? É o 4. Ele assim, é lá no canto, corre no 4, que se for o primeiro, tu vai ser o preferencial no 4. Tchau. Meu pai tem 83 anos e não tem aquele cartãozinho de estacionamento. Tem gente que faz 60 meia-noite, meia-noite 5. Ele fala, eu trabalho de segunda a sábado. Se eu precisar disso, é melhor ficar em casa. Luiz, caminhando para o final, eu tenho assim, uma pergunta muito, muito sua, de anos de youtuber. Até quando o Luiz segue viajando? Cara, até ter condição física. Aguentar 10 horas de voo. Não, eu espero ter. Eu torço que essa pergunta é maravilhosa. Quando eu penso nisso, cara, eu me assusto, me dá medo eu parar. Pode parar o YouTube, mas não para as viagens. Não, pode parar o YouTube, eu vou achar outro motivo. Vai viajar? Não vai, eu tenho medo. Tá dentro de avião pra você? Tá viajando, cara, tá viajando. Nunca teve vontade assim, poderia ser piloto. Eu até comecei a fazer o curso de piloto, aí o aeroclube fechou. Cara, só que hoje eu poderia fazer, eu tenho um aeroclube do lado, tem uma escola do lado, lá no Costa Esmeralda, que é esse aeroporto privado, ele fica a 2 km da minha casa. Tem escola de helicóptero, escola de voo, mas assim, eu não tenho mais tempo. E pra que eu vou fazer? Pra voar? Eu vou já direto. Então... Não tem o trabalho, atenção. Tudo. O meu trabalho é voar, então eu já vou ficar voando. A gente sempre faz, Luiz, no final da entrevista, aqui eu ficaria 10 horas, né? Porque, pra quem não sabe, o Luiz veio aqui na Caju a segunda vez, né? Isso. Desembarcou e teve um problema, né? Acabou, volta correndo. Não foi na outra vez? Não, a Latam me chamou para uma reunião. Cara, foi muito interessante isso. Eu cheguei em Aracaju, eu ia ficar 2 dias. E eu cheguei de noite. Acabei chegando de noite. No dia de manhã, a Latam me chamou para uma reunião com o Jerome e com o pessoal da direção da Latam lá no hangar em Guarulhos.
Eu já saí de manhã e fui para lá. Minto, eu fui no mesmo dia e voltei no mesmo dia. Na realidade, eu cheguei à noite e lá e a reunião foi no outro dia. E foi justamente, sabe quando? Quando deu enchente no Rio Grande do Sul. E eu nunca me esqueço. Era um sábado de manhã. Eu vim, isso. Eu vim pra cá numa sexta, eu ia ficar até domingo. Cheguei na sexta, meio-dia, voltei sexta de 6 da tarde. Voltei embora. Aí eu dormi em Guarulhos. No sábado eu fui na reunião da Latam. Tava o Harley, que é o vice de operações, a Aline, que é vice de vendas, que a Aline é magnífica, uma amiga, vice-presidente de vendas da Latam, uma parceirona, o Jerome, e tinha estourado a enchente no Rio Grande do Sul. Tava enchendo. E aí veio o Harley, chegou, nunca me esqueço, nós lá na reunião, o Harley assim, ó, Rio Grande do Sul tá assim, assado, o aeroporto fechou até segunda-feira. Aí o Jerome perguntou, tem avião nosso lá? Tem 3. Mas aí segunda-feira abre. Ele disse, não, tira agora. Mas a gente tivesse ficado, tinha perdido. Eu nunca me esqueço, cara. O Jerome disse assim, tira agora. Era sábado de manhã. Tira os 3 aviões agora. Senão você ia perder igual da total. Ia perder 3 aviões. Nossa. É. E aí, assim, o Luiz veio, eu encontrei o Luiz na Labassi, que é uma feira de aviação que tem em São Paulo, em agosto do ano passado. Eu disse, Luiz, quando você voltar em Aracaju, botar Aracaju de novo no seu roteiro, venha aqui pro podcast, faça o convite. Aí o Luiz me manda mensagem agora no início do ano, ei, vamos agendar a data? Tô vindo. E aí, assim, é uma honra pra mim você sair 6 horas da manhã de Criciúma pra vir pra cá, pra essa entrevista. E aí eu não vou tirar você de colocar na parede como faço com todo entrevistado. Não. Pra ficar dentro do tema bem temperado. E o viajante que já viajou quantos países? Cara, é uma conta que eu nunca fiz. Assim, a conta oficial eu não fiz, mas passa de 80. Então, em 80 países. É que eu só... Quando as pessoas me perguntam isso, eu tenho que parar, pegar o mapa mundi e começar... porque senão não fora tem como. Fora 80 países em cidades, aí você perde a conta. Não, aí também... Não. Aí você vai ter, ou como Luiz Viajante, ou como o Luiz Carlos Machado, lá nascido em Criciúma. Você tem um prato, uma comida que você para por ela, porque ela tem algum significado pra você? Cara, é muito clichê. Eu não só paro, como até hoje a gente tem essa cultura em casa de comer nas segundas-feiras. É o arroz, feijão, a mandioca e o ovo frito. Toda segunda? Toda segunda-feira. Arroz, feijão, mandioca e ovo frito. Uma coisa da família. Cara, eu e minha mulher, assim, ó. Vamos lá. Eu gosto muito de frutos do mar, né? Eu sou criado na beira da praia, eu gosto muito de frutos do mar. Mas assim, eu não como salada. Eu nunca comi salada, não como salada nenhuma. Gosto de cozinhar. Eu sempre cozinhei beneficente. Fiz comida beneficente. Eu cozinhei para 500 pessoas. Feijoada, paella, para entidades beneficentes. Eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar comida substanciosa. Eu não sou gourmet, não. Eu não sei cozinhar gourmet. Eu gosto de cozinhar para bastante gente. Aquela comida... de caserna. De caserna, gordurosa. Aquela coisa para meter no pratão aí e fazer o pedreirão. E adoro cozinhar, adoro. Eu só não cozinho mais porque... ela vai me matar, ela vai assistir, vai me matar. Uma pessoa lá em casa me reprime muito porque ela cozinha bem melhor do que eu. Não, é interessante, cara. Lá em casa, para eu cozinhar, ela tem que sair. E ela tem que chegar com a comida pronta, porque ela também não se contém. Não, se eu for pra beira do fogão, ela, mas isso aqui, então não faço. Eu adoro cozinhar. E tem alguma coisa que não venha com isso que eu não como por nada nesse mundo? Cara, salada, maionese, não como. Não venha que eu não como. Estrogonofe, não como. Eu não tomo leite, não como. Eu quer me agradar na cozinha o mais simples possível. Igual uma viagem. Igual a viagem. Muito frufru, a viagem fica... Cara... É verdade, tem muito mais bate-papo e conversa na econômica do que na... Meu Deus, cara. É isso que eu te digo. Na econômica, na executiva, gente, a gente vê tanto influencer de internet. Eu viajo na executiva, porque não sei o quê. Cara, ou pegou é que no meu caso, ou pegou um bug... ou comprou com uma milha, ou é convidado. Então, assim, lá não é o meu mundo. Eu vou de executiva quando eu vou muito na Latam, porque pela fidelidade. Mas não é o meu mundo, cara. Tu entra na executiva, todo mundo acha que é melhor do que o outro. Então, assim, é uma escadinha, né? E ninguém fala com ninguém. É muito raro. Cara, tu chega na econômica,
É a feira. Tu pega um voo de São Paulo para Frankfurt, tem 4 na fileira. Meu amigo, o avião nem levantou, os 4 já estão falando porcaria um pro outro, já estão... Entendeu, cara? O cara já tá fazendo chamada de vídeo pra mãe e não sei o quê. É isso que é legal. E se tiver... Aí Giuseppe vai... Se tiver um cearense, né, Giuseppe? Vai, ui, tem um cearense aqui, ui, pronto. Aí vira a zona mesmo. É muito legal. Luiz, o bate-papo muito bom para quem gosta de aviação, mas principalmente essa necessidade de se deslocar, viajar e ter o Viajando com o Luiz. Essa referência de aeroporto, de avião, como é viajar, você mostra ali serviço de bordo, poltrona, mostra muito, você ali na janela, mostra as cidades lá de cima e acaba sendo essa referência, não que um guia, mas assim, eu tô me vendo como um passageiro ali. Eu vou passar por isso, então já que ele tá dando essa dica, eu vou evitar, ou não, então vou pegar essa dica, eu vou evitar isso orientação. No aeroporto. Isso é legal porque você cria uma não que eu vou chamar de legião de fãs, mas pessoas que se identificam, se veem em você o que eles passariam dentro de um voo e acabam aprendendo, comunica para outro, olha, eu vi um vídeo, assista, você tá indo para tal lugar, tem um vídeo que tem nesse aeroporto, vá lá. E sabe qual é a recompensa que eu gosto muito quando eu recebo, cara? Que eu recebo um feedback, às vezes... Ô Luiz, muito obrigado, cara. A dica que tu deu, a minha família, a gente fez um voo e tal. E é interessante, eu tenho um público muito grande de mulheres. Principalmente no Instagram. Muitas mulheres, seguidoras. Por quê? Porque a mulher, ela é muito insegura para viajar. E às vezes, ela deixa de viajar por insegurança. E ela consegue ver nas minhas dicas ou na minha forma de passar as coisas um aporte, uma segurança, cara. E é incrível, e eu recebo feedback, às vezes as mulheres dizem, pô Luiz, eu quero ir para tal lugar, tu acha que é seguro, não sei o quê, eu digo, olha, faz isso. Veja o vídeo tal. Vai tranquilo, ou então eu vi o vídeo tal, e depois eu recebo as pessoas, pô cara, eu viajei lá, muito legal, certo. Entendeu? Muitas mulheres, por quê? Porque normalmente, o homem sozinho é mais fácil de viajar, a mulher sozinha é mais insegura, então ela precisa de um auxílio, e é um público muito bacana. Então, quem assistiu esse episódio do Bem Temperado com essa visita ilustre, você queria que deixasse uma mensagem não para o viajante ou quem assiste, mas para quem se identifica com isso, essa aventura, essa vontade de estar pelo mundo. Queria que você deixasse uma mensagem. Essa é uma vontade natural, eu não criei essa vontade, eu sou movido por essa vontade, e não é só a aviação, é de viajar, é de estar em outros lugares, e muita gente fala da boca para fora que tem essa vontade, e não faz por 2 motivos. O primeiro, porque não prioriza, você tem que priorizar, quando eu digo priorizar é se organizar, e o segundo é porque você acaba se levando pelos outros. Nunca deixe ninguém dizer para você o que você tem que fazer, onde você tem que ir. Uma coisa muito certa. A pior viagem da tua vida é aquela que tu não fez. A melhor viagem da tua vida é a próxima. Esse recado eu vou guardar, viu? Porque eu tô precisando fazer umas viagens. Eu tenho que parar de fazer viagem de trabalho. Eu tenho que fazer uma viagem de diversão. Só tô viajando a trabalho. Tô precisando. Minha última férias tem 10 anos. Minha última férias tem 10 anos. Daqui a pouco o corpo vai sentir e vai se culpar. Aí eu não aguento a viagem, não aguento o aeroporto, mas eu vou lá, Viajando com o Luiz no YouTube. Deixa eu ver onde ele foi. Vou por esse lugar aqui. Vai lá. Mas nunca se prenda ao que eu fiz. Faça o que você... Porque tem muita gente que diz assim, ó... se tu foi lá na cidade tal e não foi visitar tal coisa, a tua viagem não valeu nada. Cara, depende. Quem vai dizer pra ti se a tua viagem valeu é tu. Eu já falei, eu vou pra muito lugar, pra mim eu fico feliz da vida dormindo no hotel e não saio pra passear. E a minha viagem foi boa. Vale isso. Então, pessoal, você que curtiu esse episódio, agradecer a sua audiência, agradecer nossos patrocinadores, Casa da Música. Alan vai passar aqui pelo podcast, já está agendado agora para março, vai nos visitar, contar um pouco da história dele. A Belgrano Salgados e o novo patrocinador, a Zen Loto Chás Premium. Para você que quer tomar um chazinho, ficar zen ou cuidar da saúde, vai comer um salgadinho e depois tomar um chá. Mas ouvindo uma boa música, com a Casa da Música. Não esquece de dar seu like, fazer seu comentário, compartilhar, ative o sininho para receber notificação de vídeos. Sigam o Luiz
Viajando com o Luiz no YouTube, é o mesmo no Instagram. Você saber tudo sobre aviação, sobre viagem, sobre aeroportos, sobre companhias aéreas. Eu te agradecer mais uma vez, Luiz, por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço e fico feliz. E é um prazer poder vir aqui falar e contar e propagar essa coisa do bem que é viajar. A aviação é uma coisa legal, é apaixonante, é difícil a gente não... Eu sou suspeito para falar disso. Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência, por ter assistido esse episódio. Assistam os outros que estão ali na nossa playlist. E como eu sempre encerro, a gente se encontra próxima semana com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.